Olá, seja muito bem-vindo. Já virou até um bordão, né? Falar olá, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula deste nosso, desse nosso curso que nós estamos fazendo, onde nós, ao longo de 17 encontros, tentaremos responder o que é isto, o homem, tendo por base um livro excelente chamado Fundamentos de Antropologia, onde o link, onde o link se encontra aí embaixo, né, na descrição, assim como o link das aulas e dos encontros anteriores. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo você a não vê-lo e sim assistir o terceiro, o primeiro, o segundo, o terceiro e aí sim vir para o quarto. Por mais que assim, é possível assistir um vídeo separado do outro, uma aula separada da outra, mas é legal ver todo o percurso que a gente está fazendo, desde lá da vida sensível até hoje, a aula 4, onde a gente vai trabalhar dois conceitos que vão inserir ainda mais elementos a essa pergunta que é o que é isso, o homem? Chamado de técnica e mundo do trabalho. E eu já abro aqui um paralelo dizendo que a técnica, para quem não tem muita noção, é meio bobão, não é a técnica ligada à técnica. A tecnologia vem depois da técnica. A técnica é a habilidade de fazer qualquer coisa. É isso que é técnica. Né? Você tem uma habilidade, aquilo foi criado, aquilo virou uma técnica. E por que isso vai ser importante, Matheus? Isso vai ser importante porque a gente olha para o ser humano, né, para a pessoa humana, e a gente percebe automaticamente que ela só existe porque ela está inserida num espaço. E é nesse espaço que o homem se mostra, é nesse espaço que o homem forma o seu mundo e cujo também ele se interage, né? Ele interage com os outros, ele interage com as pessoas à sua volta, com a natureza, e muda essa natureza, como a gente vai perceber no encontro de hoje. Então, o mundo é esse âmbito, esse onde em que as coisas estão e na qual o ser humano está. Ok? Ok. E é esta humanidade, vamos colocar assim, é esta humanidade que vai fazer com que o homem necessite criar um mundo para viver. O que é criar um mundo para viver? É criar as circunstâncias materiais para ele permanecer vivendo aqui. Diferente dos demais animais que já estão aqui, inseridos aqui, e apenas vão nascer, crescer, reproduzir, viver e morrer, o homem precisa criar circunstâncias, criar as coisas à sua volta para poder dizer, ó, este é meu mundo, esta é minha casa, este é meu lar. O homem, o homem possui uma necessidade de ter, de possuir as coisas. E é um possuir que se atrela muito ao corpo. Corpo como instrumento, um possuir aqui também as coisas à sua volta. E assim, possuir coisas para o corpo, possuir as coisas à sua volta. Por quê? Porque o homem vê as suas necessidades ali sendo colocadas em xeque. Então, uma característica, uma primeira característica que tem é essa. Tudo que nós criamos serviu e serve para responder a uma necessidade. Eu não vou criar uma caneta que não seja para escrever. Eu não vou criar um martelo que não tenha a função de pregar. Eu crio um martelo para poder pregar, eu faço uma caneta para poder, eu crio uma caneta para poder escrever. Então, assim, há uma finalidade na coisa criada. Por quê? Porque havia uma necessidade, então eu criei um instrumento que ajudou-me, ou seja,
resolveu uma necessidade que eu possuía. Uma segunda característica que faz com que nós tenhamos as coisas, né? É a característica aqui da gente entender que é o seguinte, olha, todo instrumento que o homem cria pode possuir ali uma característica intrínseca da sua existência. Exemplo, eu criei um martelo e esse martelo, para ter a sua função, necessita de alguém que vá martelá-lo. Então, o martelo necessita de uma pessoa. É natural, uma coisa leva a outra. O homem criou uma luva e criou uma luva para quê? Por causa de uma mão. Então, se tem uma mão, tem uma luva, se tem uma luva, tem uma mão. O óculos, mesma coisa. A pessoa tem um óculos para colocar nos olhos, né? Colocar sobre os olhos, para melhorar a sua visão. É quase que uma coisa leva a outra. Então, o corpo humano acaba sendo capaz de ir acrescentando coisas em si, colocando roupas, colocando óculos, colocando luva, que um outro animal não consegue colocar. Por quê? Porque isso é uma característica do nosso corpo que não é especializado, não é terminado, que precisa de instrumentos que vão ser capazes de existir a partir do momento em que eu, com a minha inteligência, os fabrico. Logo assim sendo, o homem ele é produtor e trabalhador da sua existência. Eu, você, ou seja, todos nós, usamos os nossos corpos como objetos adaptados para alguma coisa. E tiramos da natureza os frutos dessa invenção. É através do corpo que eu percebo, por exemplo, que eu não tenho força suficiente para cortar aquela árvore. Mas se eu usar um machado, eu consigo. Então a minha inteligência faz eu criar uma ferramenta, faz eu criar um instrumento que irá facilitar o meu corpo para que eu possa então derrubar aquela árvore que eu tenho a necessidade de possuí-la, para fazer um móvel, para construir uma casa, para fazer fogo, para alguma coisa, aquela árvore está sendo utilizada. E aí que o homem vai desenvolvendo as suas técnicas de pescar, de cultivar a terra, de construir uma casa, transportar as coisas. É esse homem que vai se aperfeiçoando e que vai, ao mesmo tempo, aperfeiçoando o mundo que está ao seu redor. Só que ele só aperfeiçoa mediante a técnica ou a necessidade que leva-o a querer construir, montar, fabricar, inventar algum objeto. Como eu defino isso? Eu defino isso com o nome de trabalho. O trabalho irá organizar o meio natural no qual eu estou inserido, no qual eu vivo. Por quê? Porque todo trabalho existe justamente para melhorar o mundo que estamos inseridos, através da racionalidade, através da técnica. E todo trabalho tem uma finalidade. Assim, esse trabalho ele pode ser tanto positivo quanto ele pode ser negativo. Esse trabalho pode, ao mesmo tempo, fazer um deserto virar uma grande floresta, ou fazer uma floresta virar um grande deserto. Tudo depende dessa inteligência criadora, dessa inteligência que Deus nos deu, de realmente agir na liberdade para ou fazer um mundo melhor, ou fazer um mundo pior.
Olha o que diz os autores. O ser humano é inteligente e, porque a inteligência é criadora, é capaz de produzir mais do que ele necessita. Ele produz para os filhos, ele produz para os outros, ele produz para a sociedade. Então ele começou a fazer a caçar, só que chegou uma hora que ele pensou, cara, por que eu vou ficar caçando aí adoidado se eu posso criar, se eu posso capturar, não matar a princípio, cercá-lo em cerca e ali alimentando com o resto da minha comida, ele fica maior, ele gera. Oh, veja, eu estou facilitando a vida. Eu não tenho que sair mais pelo meio da floresta para caçar o boi. Agora eu tenho um monte de boi. E eu tenho boi para mim e tenho boi para os outros. Só que esses outros eu acabo vendendo. É o que nós podemos chamar lá na antropologia de que o homem, ele é sim um homo faber, um homem que fabrica, um homem que faz. Mas ele não se limita a só isso. O homem está além disso. O homem ama, né? O homem perdoa, o homem possui conhecimento. O homem não é só um animal laborante, um animal que trabalha, ou um homo faber, né? Um homem que fabrica. O homem deve estar acima disso. Hum? Na vida, além de trabalho e seriedade, diz o texto, existe além disso, só o homem possui, lazer e diversão. Sem eles, o trabalho não se entende. Nós trabalhamos para poder descansar, nós trabalhamos para poder nos divertir. Inclusive, o próprio trabalho pode se tornar, para esse ser humano, um caminho de diversão e de prazer. Pode, não é regra. Né? Então, é um homem que trabalha, é um homem que fabrica, mas é um homem que está além disso, né? Está acima disso. Está além, está acima disso, porque mesmo tendo todas essas categorias da técnica, tendo todas essas categorias do trabalho, este ser humano, esse ser, né, este animal racional, é um animal racional que possui uma característica de habitante. O homem modifica o meio natural a partir do momento em que ele introduz entre ele e a natureza um monte de coisas que vão lhe dar pertencimento. Então, roupa, utilidades domésticas, aparelhos que vão mexer na terra, casas, depósitos, aí as próprias cidades, as indústrias, estradas, rodovias. O homem vai criando o seu habitat, o seu ambiente. É criado, não é natural. Né? Esse asfalto que eu vejo aqui pela janela, esse monte de prédio que eu vejo pela minha janela, não é natural. É um mundo humano, porque o mundo natural seria qual? Árvore, floresta e só. Os gregos já tinham definido isso, né? Os gregos tinham definido o que é casa. Casa é um conjunto de instrumentos que um homem utiliza. Isso é a casa. E esses instrumentos que o homem cria, que o homem constrói, servem para ele viver melhor. Servem para, de certa maneira, cumprir com as suas necessidades. E isso é bonito de perceber, porque aí você começa a olhar de maneira ampla as coisas e você percebe que tudo tem uma função. Que nada está perdido. Que uma coisa está ligada à outra, ou seja, nada pode ser visto isoladamente. O martelo precisa do prego para pregar, e aí esse prego que eu prego faz a mesa, dessa mesa eu construo uma cadeira,
dessa cadeira eu sento ao lado da minha esposa, que faz um café, que foi usado, não sei o que, da xícara em cima da mesa. Olha como as coisas não se encaixam, como há uma estrutura, uma ordem para a coisa. E tudo isso que foi criado por nós, que a gente chama de habitat, tudo isso se relaciona com o corpo. E esse corpo se relaciona com essas coisas que o homem criou e disso forma a relação de ambiente. O homem vive rodeado pelos instrumentos criados por ele próprio. Esses instrumentos formam uma rede no qual nos refere aos outros e todos eles formam o mundo humano. Tá aí. Tá aí a sacada do rolê. O mundo humano. E aí você, enquanto ser humano, vai se adaptando a esse mundo. E essa adaptação não para em apenas eu assumir o que está externo ao mundo, mas eu também vou modificando segundo as minhas necessidades. Então o homem é um ser ativo, diferente do leão, que é um ser inativo. Nós nos movemos, nós vamos além de nós próprios, nós nos instalamos. É como se o homem passasse a viver impulsionado por alguma coisa, por um fazer. É dessa forma que o homem converte o mundo em seu mundo, transforma a terra em mundo habitável. E o que significa habitar aqui? Habitar significa exatamente possuir, ter. O que é um habitat? Ah, o Mateus está no seu habitat natural. Significa que eu possuo aquilo para mim. É o que eu tenho. Olha que bacana o que fala o texto. Ó. O homem é habitante, porque é ambiente. Ambas as palavras procedem da mesma raiz latina, que é habere, que significa ter. Então, quem habita, possui. Quem possui, habita. O que é um habitat natural? É aquilo que eu possuo para mim. É que eu tenho na mão. Os animais não habitam o mundo. O homem habita. Por que o homem habita? Porque a gente possui. E nesse processo de possuir, né, nesse processo de ter as coisas, eu vou construindo o que eu chamo de lar. O que é o lar? O lar é a nossa primeira prioridade, nossa primeira meta, nossa grande meta, ter um lar, ter uma casa. E olha como é interessante o que eu estou falando, né? Ter uma casa, ter um lar, ter onde morar. Só que eu não tenho isso daqui. Não tenho, isso aqui não está em mim, mas é meu. Consegue? Vislumbra? Eu não tenho, mas é meu. É esse mistério mesmo, né? Essa simbologia que a gente está buscando. Porque uma casa nada mais é do que um pedaço de terra que você cortou, falou que era meu, e a partir disso, isso representou o seu lugar, a sua existência. Parte sua. Vejam, quando assaltam a sua casa, você se sente realmente violado. Você se sente. Olha que engraçado. Ah, entraram na minha casa. Mas não é como se tivesse entrado na sua casa, entrou na casa. Parece que entrou em você. Parece que quem foi violado foi você. Porque há um aspecto aqui de possuir, de ser, né? A casa é minha, eu sou a casa e a casa sou eu. Eu já tive essa experiência. Quando roubaram a minha casa, eu me senti inseguro.
Por que que eu me senti inseguro? Porque aquilo era meu habitat, eu tinha aquilo como domínio. E a partir do momento que alguém entrou lá sem eu deixar, sem eu conceder, eu me senti violado. Aquilo que era meu era de outro. E por ser de outro, eu me estranhei. A função da casa na vida humana tem a ver com os períodos cíclicos dessa vida. Ficar em casa, ir trabalhar, trabalhar e voltar para casa. É nesse ritmo, né? Acordar cedo e trabalhar e voltar. Então, fazer, produzir e trabalhar. Voltar ao lar, descansar. É o ciclo básico da vida. Só que não é só isso. O lar vai formar o que a gente pode chamar de intimidade. O lar é onde nós somos o que realmente somos. É onde a gente guarda a intimidade do eu. Chego em casa, fecho a porta do meu quarto e parece que realmente o Mateus é Mateus. Não há máscara, não há peso, não há nada. É uma descarga mesmo, né? No sentido de tirar a carga quando a gente chega em casa. Quando a gente tira o sapato, quando a gente afrouxa os ombros. Você não tem essa experiência? Por quê? Porque existe ali uma intimidade. Não há gente te olhando, não há gente esquisita, há pessoas que são íntimas. E para que isso aconteça, eu preciso ter um lar bem formado. A felicidade humana, a minha felicidade, a sua felicidade, depende e muito da maneira e da forma que eu tenho e vivo esse lar na intimidade. Por quê? Porque é nesse lar que o homem toma consciência pela primeira vez da condição de ser filho. É nesse lar que esse homem toma consciência de que ele tem pai, mãe, que ele tem raízes, que ele tem história. Deve ser nesse lar o lugar do sorriso acolhedor, deve ser nesse lar o lugar da verdade, deve ser o lugar que ele pode voltar, como o filho pródigo volta à casa do pai e é recebido com amor. É essa a meta do lar. É ali que vai se criar o primeiro indivíduo, que vai construir, é a célula mãe, é a primeira sociedade. E é neste lar que você vai formar a sua personalidade humana. É como se fosse a moldura do que você vai ser com relação ao amor, com relação ao sexo, com relação aos valores, com relação à família. Se você é privado do seu lar, pode ter certeza que você vai ser um indivíduo com problemas. Nenhum ser humano que foi privado do seu lar cresceu da mesma maneira do que aquele que teve um lar saudável, estruturado, com valores e equilibrado. Pode ser que ele pegue tudo isso e jogue fora, mas a influência que isso tem na vida dele, isso é inquestionável. Não é à toa quando a gente olha para os meninos de rua, o que que a gente percebe ali neles? Que faltou lar. Foi negado para essas crianças o humus, né? Ou seja, a humanidade, o humanizar-se de uma mãe, de um pai, de uma segurança, de referências. Quem consegue manter um lar, quem busca construir um lar, pode ter certeza que você está fazendo um bem para o mundo inestimável. Quem tem grande, quem preza por uma grande família, uma boa família, está fazendo um papel maior do que um presidente da República. Porque ele está cuidando do futuro da geração, né? Ele está cuidando do que vai para fora, ele está cuidando do que vai para a escola, do que vai ser um profissional. É isso. Onde está o grande problema hoje da educação? Se eu quero falar para você, eu falo, na família. Onde está o grande problema da sociedade? Na família.
Tá ali. Que vão ser crianças complexas, que vão ser crianças cheias de problemas, que vão ver uma sociedade cheia de problemas justamente por quê? Porque ela não teve este lar como um processo de formação. Por isso que a paternidade e a maternidade são tão importantes. Na verdade, eu diria que são essenciais. E aí nós temos que tomar cuidado, talvez dar um passo para trás, numa relação que é muito importante, que o texto fala aqui, sobre o feminismo e o machismo. Ser mulher, tá? E lutar por direitos, vamos colocar assim, não pode te tirar por primazia a maternidade e a paternidade. Seja o feminismo, seja o machismo, eles são atitudes extremistas que buscam proclamar realmente a independência da mulher e do homem a respeito de qualquer tarefa que lhe impõe, por exemplo, na construção do lar. Seja o machismo, seja o feminismo, eles acabam se transformando em nada mais, nada menos do que homens e mulheres egoístas, mesquinhos, que vão buscar uma autorrealização individual e não uma relação de diálogo, de parceria, de união, de família. Um homem é parte da casa e uma mulher é parte da casa. O que o feminismo machista faz? Afasta e fala, cada um é cada um. Cada um é um Deus autossuficiente. Como que dois deuses autossuficientes vão se relacionar? Não vão. Ninguém constrói família sozinho. É um projeto comunitário. Quando o homem casa com uma mulher, eles não são mais dois, mas um. Por quê? Porque é uma família única, unida, junta. E onde isso leva? Isso leva a uma sociedade que deve ser benevolente. O que é a benevolência? Benevolência é você fazer as coisas serem o que elas devem ser. Isso é ser benevolente. Pai ser pai, a mãe ser pai, o filho ser filho, por exemplo. Uma questão benevolência que no livro fala que é bacana, que é um besouro. Até tem um post meu no Instagram sobre isso. Você vê um besouro virado, né, de cabeça para baixo, aquelas perninhas balançando. O que é uma atitude benevolente? Uma atitude benevolente é você ir lá e ó, virar aquele besouro. Né, colocá-lo novamente sobre as patinhas. Para que ele possa continuar a ser besouro. Benevolência, traduzindo talvez, possa ser: seja você mesmo. Isso é ser benevolente. Seja você mesmo. Quando eu viro lá o besouro e deixo ele vivo, eu estou querendo que ele seja besouro. A benevolência é prestar ajuda a todos aqueles, para que todos aqueles possam alcançar um fim. Qual o fim? Ser o que deve ser. Tem coisa mais linda do que isso? Um pai fazer o filho ser o que ele deve ser? Um esposo fazer da sua mulher o que ela deve ser? Uma esposa fazer do seu marido, do seu filho o que eles devem ser? Nada é mais lindo que isso. Por quê? Porque isso constrói, então, um sentido para as coisas. E esse sentido para as coisas faz com que eu compreenda o que é real. E se eu tenho esse tino do real, eu vou aceitar as coisas como elas são. Ver as coisas em seu sentido verdadeiro. Quando eu vou lá, vejo o besouro de ponta cabeça e mato ele, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo a sua capacidade de ser besouro. Não tinha por que eu matar ele.
Quando eu deixo de ser pai, o que eu estou fazendo? Eu estou matando a minha condição de ser realmente um pai. E só o ser humano tem essa capacidade. Só o ser humano consegue olhar para as coisas e ver ali uma finalidade, ver ali uma teleologia, colocar sentido naquilo, na imagem, nos gestos, na atitude, nas relações. Por quê? Porque é esse fim que vai dar sentido às coisas. Qual o sentido do martelo? O sentido do martelo é pregar. Qual o sentido de uma palavra? O sentido de uma palavra é dar um significado. E assim sucessivamente. Quando a gente perde o sentido das coisas, a gente não sabe por que está fazendo. Ou o significado. Quando a gente busca esse sentido, né, quando a gente busca essa finalidade, é como se a gente tivesse numa ideia de dispor as coisas. O que é dispor? Ordenar as coisas do jeito que elas devem ser. Uma pessoa que tem disposição está pronta para a ação. Dispor é colocar a caneta aqui, o papel aqui, o microfone aqui. Eu estou dispondo as coisas. Eu estou fazendo as coisas terem uma ordem. E quando as coisas têm uma ordem, aquilo passa a ter um sentido. Quando eu tiro as coisas da ordem, aquilo deixa de ter sentido. E quando as coisas deixam de ter sentido, elas deixam de ter significado. E aí eu faço a bagunça que a gente vive aqui. E toda essa beleza humana, que é, é tudo muito lindo, você concorda? Pode também ser entendido de maneira negativa. Quando o homem não é benevolente, ou seja, quando o homem não deixa as pessoas serem quem realmente elas são, ela faz então com que as pessoas e as coisas sejam instrumentos para ela. Por quê? Porque despoja as coisas do seu sentido próprio e as reduz a puros instrumentos, submetendo-as a fim alheios a ela. Ou seja, eu faço das pessoas meio e não fim. Não estou sendo benevolente, porque eu não estou deixando ela ser o que ela tem que ser. O instrumentalismo também consiste em uma confusão peculiar dos meios e dos fins. O instrumentalista prefere, antes de tudo, os meios e só se preocupa com eles. Identifica o homem com seu poder e procura multiplicar os meios para o seu próprio poder. É o instrumentalismo. Faz da vida, das ações, dos interesses, instrumentos para conseguir. A arma, vou só dar um exemplinho aqui, bem básico. A arma tem uma função. Quando eu pego essa arma e a transformo num instrumento de morte, não é a função dela. Tá? Qual que é a função da arma? A proteção. Quando eu pego essa arma e resolvo roubar, resolvo matar em nome próprio, eu estou fazendo da arma um instrumento de vingança, um instrumento de maldade. Agora, quando essa mesma arma foi feita para me defender do inimigo, eu estou me defendendo, ou seja, eu estou primando e lutando pela vida. É dessa forma que o ser humano vai então construindo o seu mundo, o seu habitat, o seu lar e transformando o natural em mundo humano, em natureza humana. E qual é a natureza humana? A natureza humana é isso. É prédio, é casa, é instrumento que facilita a vida nossa. Mas, termino, não é só isso. O homem está acima disso, porque ele ama, porque ele perdoa, porque ele sente as coisas, porque ele possui sentido e significado naquilo que ele toca, vê e, e sente, né? Senão o homem é só uma máquina de trabalho. O homem não é uma máquina de trabalho, nem um homem que só fabrica coisas. Ele também é um animal
que sente, pensa, reflete, racional, que busca o fim das coisas. Certo? Pessoal, curta o vídeo, comente, compartilhe, ative as notificações. Tem vídeo quase todo dia, né? Todo dia quase tem vídeo novo. Acho que só no final de semana que a gente não solta vídeo. E é assim, aprendendo, estudando, para sermos reais, para termos uma vida real, equilibrada, uma vida com benevolência, ou seja, sendo o que realmente temos que ser. Deus abençoe a todos, um abraço, obrigado pela paciência. Até a nossa quinta aula.